Aplicações das derivadas, sentido das concavidades do gráfico de uma função e pontos de inflexão. Na aula anterior, fizemos o estudo da monotonia e extremos relativos de uma função. Hoje, por um processo semelhante, vamos fazer o estudo do sentido das concavidades do gráfico de uma função e pontos de inflexão. Para o referido estudo, temos que utilizar a segunda derivada. Podemos sempre relacionar o sinal da segunda derivada de uma função num determinado intervalo com o sentido das concavidades da função no mesmo intervalo. Se a segunda derivada for positiva em todos os pontos de um intervalo, então a concavidade fica voltada para cima. Se a segunda derivada for negativa em todos os pontos de um intervalo, então a concavidade fica voltada para baixo. Se a segunda derivada for nula num determinado ponto x0 de um intervalo, então esse ponto é um candidato a ponto de inflexão, ou seja, o ponto pode ser ou não de inflexão. Definimos o ponto de inflexão como sendo o ponto de mudança do sentido da concavidade do gráfico da função. Para que um ponto seja de inflexão, o ponto tem de obedecer a duas condições. A segunda derivada da função no ponto tem de ser igual a zero e tem de haver mudança de sinal no ponto. Para o estudo do sentido das concavidades do gráfico de uma função e pontos de inflexão, à semelhança do estudo da monotonia e extremos relativos, vamos construir também uma tabela com 3 linhas, onde, na primeira linha, ficam os valores de x. Na segunda linha, a segunda derivada da função. E, na terceira linha, a função. Na primeira linha da tabela, escrevemos os zeros da segunda derivada e os pontos onde a função não é definida. Vamos supor que D e E são os zeros da segunda derivada de uma função f de x e que B é o ponto onde a função não é definida, ponto por onde passa a assíntota vertical. Vamos supor ainda que os sinais da segunda derivada são menos no intervalo de menos infinito a D, mais no intervalo de D a B, menos no intervalo de B a e menos no intervalo de E a mais infinito. Ora, a partir dos sinais da segunda derivada, podemos concluir que a concavidade fica voltada para baixo nos intervalos menos infinito a D, B a E a mais infinito, porque a segunda derivada é negativa nesses intervalos. A concavidade fica voltada para cima no intervalo D a B, porque a segunda derivada é positiva nesse intervalo. Também podemos concluir que o ponto da abscissa D é um ponto de inflexão, ponto de mudança do sentido da concavidade, porque a segunda derivada no ponto é igual a zero e há mudança de sinal no ponto. O ponto da abscissa E não é um ponto de inflexão, porque apesar da segunda derivada no ponto ser igual a zero, não há mudança de sinal no ponto. Como exemplo, vamos fazer o estudo do sentido das concavidades e pontos de inflexão do gráfico da função f de x igual a 2 sobre x² menos 4. Função essa apresentada na aula anterior no estudo da monotonia e extremos relativos. Vimos que a primeira derivada da função f é menos 4x sobre o quadrado de x² menos 4. Agora, vamos calcular a segunda derivada da função f. Ora, pelas regras da derivação, a segunda derivada da função f é igual à derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o quadrado do denominador. Efetuando os cálculos e simplificando a expressão,
obtemos como resultado 12x² mais 16 sobre x² menos 4 ao cubo. De seguida, vamos calcular os zeros da segunda derivada. Sabemos que uma fração só é igual a zero se o numerador for igual a zero, mas com x pertencente ao domínio. Ora, igualando o numerador a zero e resolvendo a equação, obtemos x² igual a menos 4/3, que é uma equação impossível. Isto quer dizer que a segunda derivada não tem zeros. Logo, a função não tem pontos de inflexão. Sabemos que o domínio da função f é R excepto menos 2 e 2. Em função dos dados obtidos, podemos construir a tabela da segunda derivada. Na primeira linha, escrevemos apenas menos 2 e 2, que são os pontos onde a função não é definida, uma vez que a segunda derivada não tem zeros. Na segunda linha, colocamos os sinais da segunda derivada. Atribuindo a x um valor pertencente ao intervalo de menos infinito a menos 2 ou ao intervalo de 2 a mais infinito, obtemos sempre um resultado positivo. Atribuindo a x um valor pertencente ao intervalo de menos 2 a 2, obtemos sempre um resultado negativo. Na terceira linha, indicamos o sentido das concavidades do gráfico da função. A concavidade fica voltada para cima nos intervalos de menos infinito a menos 2 e de 2 a mais infinito, porque a segunda derivada é positiva. A concavidade fica voltada para baixo no intervalo de menos 2 a 2, porque a segunda derivada é negativa. A função f não tem pontos de inflexão, porque a segunda derivada não tem zeros, como já tínhamos anunciado anteriormente. Como já é hábito, apresentamos no fim desta aula alguns exercícios propostos para que o aluno faça o estudo do sentido das concavidades e pontos de inflexão de cada uma das funções.